Bom dia. Ressuscitou o Senhor. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Pois é, hoje pela manhã nós estamos acostumados a celebrar o nosso culto de Páscoa, o culto que trata sobre a ressurreição do nosso Senhor. E como os irmãos já sabem, era assim que os crentes do início da igreja, do primeiro século, eles estavam acostumados a se cumprimentar, lembrando da certeza que eles tinham e proclamavam sobre a ressurreição do Senhor. Infelizmente, esse ano, no domingo de Páscoa, nós não vamos estar juntos, nós não estamos juntos, por motivos que fogem ao nosso controle, mas com certeza não fogem ao controle de Deus. É interessante porque eu estava lendo algumas semanas atrás no meu devocional o livro de Números, capítulo 9, e um texto me chamou a atenção, uma parte ali do capítulo 9 do livro de Números. Eu vou compartilhar com os irmãos a partir do versículo 6, Números 9, versículo 6, nós lemos assim na palavra de Deus: Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: Estamos imundos por ter tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Esse texto me chamou a atenção porque tinha sido estabelecido dia 14 do primeiro mês para Israel celebrar a Páscoa. Mas, infelizmente, alguns homens não puderam, eles estavam imundos, eles tinham tocado em um cadáver, eles não podiam cerimonialmente observar a Páscoa. Mas eles queriam muito fazer isso, então eles chegam para Moisés e falam: Olha, Moisés, nós queremos. Por que a gente não pode? Nós tivemos que enterrar um homem, faz parte do ciclo natural das coisas, né? Então Moisés fala: Eu vou consultar o Senhor. E ele consulta o Senhor, e o Senhor fala: Olha, aqueles homens, eles querem celebrar a Páscoa e eles estão certos, eles devem ter esse desejo. Mas eles não podem agora. Então, dali um mês, no dia 14 do segundo mês, eles vão observar a Páscoa. Do mesmo modo, com as mesmas regras, mas eles vão ser permitidos de observar a Páscoa. Os irmãos sabem, a gente não crê que a lei, que nós estamos debaixo da lei do Antigo Testamento, mas aqui eu enxergo um princípio que talvez possamos aplicar. Nós não podemos celebrar a Páscoa juntos esse ano, não pelo menos na data em que nós usualmente a observamos. Mas isso não quer dizer que nós não podemos observar. Então, eu estive pensando e eu acho que é uma boa ideia. Assim que nós pudermos estar juntos novamente, eu espero que não demore muito, nós vamos observar a Páscoa juntos. Nós vamos ter nosso café da manhã juntos, nós vamos relembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor juntos como igreja local, e nós vamos fazer um culto muito bonito, como sempre fazemos, sobre a Páscoa. Mas, ainda que a gente não possa estar juntos hoje, eu gostaria de trazer alguma coisa sobre a Páscoa para que nós possamos, ainda nas nossas casas, ainda com as nossas famílias, poder relembrar
o significado, o verdadeiro significado da Páscoa. Tempos atrás eu achei um poema de um pastor americano que é um trecho de um sermão, na verdade, que ele deu sobre a Páscoa. E eu tomei a liberdade de traduzir. Depois eu descobri que outras pessoas já tinham traduzido, existem mais de uma tradução para ele. E depois eu passei para o meu irmão, para o Jonatas, ele colocou de uma forma mais poética, adaptando para a nossa língua. Então eu queria compartilhar hoje, no lugar do hino, eu gostaria de compartilhar esse poema com os irmãos. Ele chama É Sexta-feira, mas o domingo está chegando. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. É uma letra muito, muito interessante. Diz assim: é sexta-feira. Cristo está orando. Pedro está dormindo. Judas está traindo. Mas domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos está relutando. O conselho está conspirando. A multidão está difamando. Imaginar não estão conseguindo que logo chegará o domingo. É sexta-feira. Como ovelhas sem pastor, os discípulos estão se dispersando. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não podem imaginar que o domingo vai chegar. É sexta-feira. Os romanos espancam Cristo. De escarlate ele é vestido. Coroam-no com espinhos. Mas algo não imaginado é que domingo logo é chegado. É sexta-feira. Veja Cristo andando para o Calvário. O seu sangue está pingando. O seu corpo está cambaleando. O seu espírito está oprimido. Mas olha, é apenas sexta-feira. Está chegando o domingo. É sexta-feira. O mundo está vencendo. Pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira. Os soldados prendem as mãos do meu Salvador à cruz. Eles prendem os pés do meu Salvador à cruz. Então o levantam nesse estado, com 2 criminosos ao seu lado. É sexta-feira, mas algo eu vou lhe dizer. Domingo está para alvorecer. É sexta-feira. O que aconteceu com o nosso rei? Os discípulos perguntam. Celebram os fariseus por concretizar os planos seus. Mas eles não sabem. É sexta-feira apenas. O domingo mudará a cena. É sexta-feira. Ele está pendurado em uma cruz. Desamparado por seu pai. Deixado sozinho e morrendo vai. Poderá alguém salvar Jesus? Oh, é sexta-feira e o domingo está chegando. É sexta-feira. A terra treme. O céu escurece. O espírito do meu rei está entregue. É sexta-feira. A esperança se perdeu. A morte venceu. Há domínio do pecado. E Satanás sorrindo, adiantado. É sexta-feira. Cristo está enterrado. Um soldado fica de guarda. E uma pedra é colocada. Mas é sexta-feira. É apenas sexta-feira. Domingo logo vem na alvorada. Esse é um poema de um pastor, agora me fugiu o nome, mas se eu não me engano foi pastor por muitos anos de uma igreja em San Diego, se não me engano, nos Estados Unidos, igreja inclusive que chamava Igreja Batista Calvário. Depois eu posso colocar para os irmãos o original e a tradução.
Mas o ponto é que nós não ficamos sem esperança. O poema ele fala muito da sexta-feira, e esse é o foco, mas ele sempre lembra: o domingo está chegando, o domingo está chegando. E por que é importante? Porque domingo foi quando Cristo ressuscitou. O mundo estava em trevas, ele estava perdido, as coisas estavam acontecendo e parece que tudo ia dar errado. Mas domingo chegou e o nosso Salvador ressuscitou. Então a Páscoa é um tema central nas Escrituras, porque trata exatamente da ressurreição do nosso Senhor. Cristo morreu no nosso lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados, e através da ressurreição de Cristo é que nós temos vitória sobre o pecado, é que nós temos vitória sobre a morte, é que nós temos certeza da vida eterna, é que nós podemos usufruir dessa bênção que é saber que as coisas aqui são temporárias e que nós temos a vida eterna com o nosso Salvador. Então eu gostaria de falar um pouquinho essa manhã com os irmãos sobre a importância da ressurreição. Não vai ser uma pregação expositiva, não vai ser uma exposição como os irmãos estão acostumados, mas algo também bem importante para nós tratarmos sobre a ressurreição. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos é que a Bíblia nos mostra a necessidade da ressurreição. A Bíblia nos mostra a necessidade da ressurreição. Você já parou para se perguntar por que Cristo tinha que morrer e ressuscitar? Por que, afinal de contas, ele não ficou vivo, sem morrer e viveu para sempre? Qual era o ponto para ele ter que morrer e ele ter que ressuscitar? Bom, entre muitas coisas, e eu não vou, obviamente, falar todas aqui, mas ele mostra, através da sua morte e ressurreição, que absolutamente nada poderia o detê-lo, nem mesmo a morte. Lembra, a morte é resultado do pecado. É uma das consequências, né, do pecado. Hoje a gente considera a morte como parte do nosso ciclo. Nós falamos, a pessoa nasce, cresce, se desenvolve, né, casa, tem filhos e morre. A gente considera a morte como um ciclo. Mas a morte, o homem não foi criado para a morte. Deus não criou o homem para morrer. O pecado trouxe a morte para o mundo. E isso pode ser facilmente comprovado no fato de que sempre que você vê Cristo no seu ministério terreno, se deparando, se confrontando com a morte, o que ele faz? Ele ressuscita todas as vezes. Todas as vezes. Você pode ler os evangelhos, pode observar que todas as vezes que Cristo se depara com alguém morto, aquela pessoa é ressuscitada. É assim com Lázaro, é assim com a filha de Jaime, é assim com o menino que ele encontra no caixão, filho único, e todas as outras vezes. Todas as vezes, Cristo é confrontado, né, é deparado com a morte, ele ressuscita, porque Cristo não criou o homem para morrer. Isso é efeito do pecado. Então, a Bíblia mostra a necessidade da ressurreição, e a primeira coisa que a gente pode destacar é que ela é necessária, a ressurreição, né, é necessária para destruir o poder da morte. A morte não é o fim de tudo. Cristo venceu, Cristo derrotou a morte. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 24, nós lemos assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, falando de Jesus Cristo, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível, Lucas está escrevendo em Atos, que Cristo fosse detido pela morte. Por isso Deus o ressuscitou. Ele vence o poder da morte. Na mesma linha, Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Veja, a ressurreição, ela é necessária para mostrar que a morte não tem mais domínio. A morte não é o fim, a morte não é o final das coisas. Cristo venceu a morte. Então a ressurreição deixa isso de uma maneira muito clara. Mas a ressurreição não apenas era necessária para
que ficasse evidente a destruição do poder da morte, mas também é necessário para abrir caminho para a nossa própria ressurreição. A Bíblia é clara quando ela mostra que a nossa ressurreição ela só pode acontecer baseada na morte de Cristo. A nossa ressurreição ela está inteiramente baseada no fato de que Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. Paulo, quando fala aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então Paulo está falando, olha, nós vamos ser ressuscitados. Por quê? Porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e foi ressuscitado por Deus. Por isso nós também podemos ter a certeza de que nós seremos ressuscitados. Ainda na primeira carta aos Coríntios, mas agora capítulo 15, versículos 17 a 19, Paulo argumenta, ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha só, Paulo fala, olha, que se Cristo não ressuscitou, tudo isso que a gente está fazendo, toda a nossa pregação, toda a nossa fé em Deus é vã, ela não vale de nada. Se a gente faz as coisas somente para essa vida e a morte vai ser o fim de tudo, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. E o argumento de Paulo, obviamente, é provar exatamente o oposto. Cristo ressuscitou. E é por isso que a nossa fé não é vã. É por isso que nós podemos ter certeza da nossa ressurreição. É por isso que nós não somos os mais infelizes de todos os homens. Ao contrário, nós somos os mais felizes, porque nós temos a certeza da vida eterna. Cristo ressuscitou, meus irmãos. E isso mostra que a morte não tem mais poder sobre nós. A morte não tem mais domínio sobre nós. Isso mostra que, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, esse é um ponto importante da ressurreição. Ela nos mostra, a palavra de Deus nos mostra a necessidade da ressurreição. Mas a palavra de Deus também nos mostra sobre a certeza da ressurreição. A ressurreição não é apenas necessária, mas ela foi um fato. E são duas coisas diferentes. Uma coisa é ela ser necessária. A outra coisa é ela de fato ter acontecido. A Bíblia nos mostra que ela é necessária, mas ela também nos mostra que ela aconteceu, ela foi um fato. Primeira coisa é que a ressurreição foi predita. Veja, a ressurreição já estava nos planos de Deus, não foi algo que pegou Deus de surpresa. Não foi algo que Deus olhou e falou, e agora, mataram Jesus Cristo, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que ressuscitar. Não. Ela sempre esteve nos planos de Deus. Ela já foi prevista para nós pelos profetas do Antigo Testamento e foi prevista também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, Paulo também vai falar sobre isso. Quando Paulo vai falar sobre o Evangelho, lá ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo fala, isso já estava predito pelas Escrituras. Lembra? Quando Paulo fala de Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, aos profetas. Paulo fala, ele foi ressuscitado, ele morreu, ele foi sepultado e foi ressuscitado, tudo isso de acordo com as Escrituras. As Escrituras, os profetas do Antigo Testamento já haviam previsto o sofrimento, morte e ressurreição em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi algo que pegou a Deus de surpresa. Isso já estava nos planos divinos. No mesmo pensamento, Lucas, ao escrever Atos, ele diz assim, mas alcançando o socorro de Deus, Atos 26, versículos 22 e 23. Mas, alcançando o socorro de Deus,
permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então ele está falando, olha, eu não estou falando nada a não ser aquilo que os profetas e Moisés, mais uma vez então se referindo ao Antigo Testamento, eles já haviam previsto que havia de acontecer, que Cristo ia ressuscitar. E através dele, isso ia dar esperança, não só para o povo de Israel, mas para todo mundo, e aqui ele se refere aos gentios. Então, a ressurreição ela já foi predita nas Escrituras. Ela também já foi predita pelo próprio Jesus, como nós falamos em vários trechos. Eu só queria destacar um, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Cristo deixou isso claro também para os seus discípulos. Ele falava disso, principalmente no final do seu ministério, mas ele nunca escondeu. Os discípulos demoravam para entender, algumas vezes relutavam em entender, mas o fato é que Cristo sempre deixou isso claro. Então a ressurreição, ela não só foi predita pelos profetas do Antigo Testamento, como também foi predita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele sabia o que tinha que acontecer. Então a ressurreição ela foi predita. A Bíblia nos dá a certeza dessa ressurreição como algo que já havia sido predito muito tempo antes. E ela também foi testemunhada. Não foi algo escondido. A ressurreição não foi uma lenda com vários boatos, onde só um ou dois disseram que viram e começaram a espalhar um murmurinho, um buchicho, né? Olha, eu acho que eu ouvi falar que Cristo ressuscitou, ou coisa do tipo. Foi algo claramente testemunhado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5 até o 7, Paulo relata aos coríntios que ele foi visto, Cristo ressurreto, né? Ele foi visto por Pedro, depois foi visto pelos 12, depois foi visto por 500 irmãos de uma mesma vez. Paulo está falando, não foi algo escondido. Muitas pessoas testemunharam, viram com os seus próprios olhos o Cristo ressurreto. Atos, capítulo 1, versículo 3, logo no começo, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muitas provas, incontestáveis, é o que a Bíblia nos diz. Não tem como duvidar. Nós não precisamos duvidar, a Bíblia atesta isso como um fato. Cristo ressuscitou. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 33, lemos: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos foram ousados, eles viram e eles testemunharam para quem quisesse ouvir, e para quem não quisesse muitas vezes também, né? Eles viram aquilo e eles testemunharam aquilo com ousadia. Existem aquelas pessoas que até não negam a ressurreição, mas eles acham que foi só alguma coisa espiritual, não foi algo físico, corpóreo, né? Mas depois você até pode ler lá em Lucas 24, que é a primeira aparição para os 12, né? E Jesus fala, olha, toca aqui nas minhas mãos, encosta. E depois na segunda aparição, né, onde Tomé não estava e ele duvida, e ele fala, se eu não colocar a minha mão lá nos furos, eu não vou acreditar. E aí Jesus aparece, João 20, versículo 26, ele fala, põe a sua mão aqui, Tomé, já que você duvida. Então Cristo ressuscitou, e nós podemos ter certeza disso. A Bíblia
nos deixa isso claro. Pessoas testemunharam, foi algo predito, nós não precisamos duvidar. A ressurreição não apenas é uma necessidade para nós, como foi um fato comprovado. E por último, a Bíblia nos mostra os benefícios da ressurreição. Ela foi necessária, ela de fato aconteceu e ela traz benefícios para nós. Olha, já que a ressurreição é uma certeza e que foi algo predito nas Escrituras, foi algo predito pelo próprio Cristo, foi testemunhado por muitas pessoas, incluindo os 12, com infalíveis, incontestáveis provas, nós podemos ter certeza da nossa ressurreição hoje. Nós podemos aproveitar os benefícios que ela nos traz. O benefício maior é, obviamente, a base para a salvação. Como a gente começou falando, nós não poderíamos ser salvos ou ressuscitar se a morte ainda tivesse domínio sobre nós. Romanos 4, versículo 25 diz: o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se hoje, quando eu ou você chegamos a Cristo e o aceitamos como nosso único e verdadeiro Salvador, e nós recebemos a justificação, somos declarados justos por Deus, Paulo fala para os romanos, foi porque ele foi morto e ressuscitou. Essa é a base da nossa justificação. Ainda em Romanos, Paulo vai falar, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a base para a salvação. É colocar a sua fé que Cristo não apenas viveu uma vida perfeita, mas que ele morreu no seu lugar e Deus o ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, esse é o primeiro benefício, talvez o mais evidente da ressurreição. Ela é a base para a nossa salvação. Mas a ressurreição também ela nos capacita a viver para Deus. Nós, que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós estamos vivos e nós temos à nossa disposição tudo o que nós precisamos para viver de um modo digno, de um modo que agrade a Deus. Romanos, ainda, capítulo 6, versículo 24, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo está argumentando que, assim como Cristo morreu e ressuscitou pela glória do Pai, nós somos mortos ou estamos mortos para os nossos pecados, isso é representado no batismo, mas agora nós podemos andar em novidade de vida. A morte e a ressurreição de Cristo nos capacitam a andar de modo digno para Deus. Nos capacitam a andar em novidade de vida, não mais de acordo com o velho homem, mas de acordo com a nova natureza que nós recebemos. E Colossenses 3, capítulo 1, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo fala, desde que vocês foram ressuscitados, com base na ressurreição de Cristo, então agora vocês fazem o quê? Busquem as coisas do alto. Ou seja, vivam para as coisas celestiais. Não ajuntem tesouros na terra, mas busquem as coisas do alto. Voltem a sua mente para as coisas que realmente têm valor eterno. É isso que Paulo está argumentando para os colossenses. Porque vocês já foram ressuscitados. Então veja, a Bíblia nos mostra que a ressurreição é uma necessidade. Ela mostra que isso de fato aconteceu. E ela ainda nos mostra os benefícios que nós temos com base na ressurreição. Cristo ressuscitou, meus irmãos. É por isso que ele pode nos salvar da morte eterna. É por isso que nós podemos viver para ele e agradá-lo em todas as situações. É por isso que mesmo quando nós pecamos, nós falhamos com Deus e erramos, nós podemos confiar que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, que roga ao nosso favor. Todos nós vamos ressuscitar um dia. Uns vão ressuscitar para a vida eterna. Outros vão ressuscitar para a morte eterna.
Paulo, ainda aos Coríntios, fala que Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Se você já colocou a sua fé e a sua esperança nesse Cristo que não está morto, mas está ressurreto, viva de acordo com isso e proclame essa bem-aventurada palavra para aqueles que ainda não conhecem. E se por acaso você está vendo essa mensagem, mas ainda não colocou a sua fé em Cristo, se para você Cristo ainda está pendurado numa cruz, ou se para você Cristo não passa de um personagem, se arrependa, coloca a sua fé em Cristo. Desfrute dos benefícios que a morte e a ressurreição de Cristo podem trazer. A vida eterna, a certeza de poder agradar ao Senhor em todos os momentos. Que não apenas hoje, nesse domingo especial de Páscoa, mas durante todos os momentos da nossa vida, nós possamos ser testemunhas de que o Senhor não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E hoje está vivo, intercedendo por nós. E que um dia vai voltar para nos buscar, para que nós moremos com Ele para sempre. E desfrutemos da sua presença, longe do poder do pecado, longe da influência do pecado. Onde não haverá choro, a Bíblia diz, mas apenas alegria com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a sua palavra nos dá a certeza da sua ressurreição. Nos mostra a necessidade, porque isso era necessário. Nos mostra que isso de fato aconteceu e nos mostra os benefícios que nós temos hoje. Porque um dia aprouve ao Senhor descer a esse mundo, tomar forma de servo e mesmo não cometendo nenhum pecado, morrer pelos nossos pecados para nos providenciar acesso junto ao Pai novamente. Nós somos gratos ao Senhor e nada do que nós fizemos poderá pagar ou agradecer de uma forma realmente honesta, agradecer de uma forma à altura tudo o que o Senhor fez por nós. Mas ainda assim, Pai, nós expressamos a nossa gratidão diante do Senhor. Ainda sabemos que somos falhos, ainda sabemos que temos pecado contra o Senhor. Nós podemos chegar à sua palavra e entender que o Senhor nos perdoa de todos os pecados quando nós nos arrependemos e buscamos ao Senhor e colocamos a nossa fé única e exclusivamente no Senhor. Que o Senhor nos ajude a relembrar que o Senhor está vivo e que nós devemos estar manifestando e propagando essa verdade, Pai, para aqueles que ainda não o conhecem, até que o Senhor volte para nos buscar. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma das nossas famílias nesse domingo especial de Páscoa, que nós possamos ter um bom tempo com os nossos familiares, sempre sendo luz, aonde quer que o Senhor nos coloque. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Espero que vocês tenham um bom domingo, um bom almoço a todos. Continuamos rogando para que esse período acabe logo, para que nós possamos matar a saudade, como eu falei, né? Aproveitar e assim que possível comemorar a Páscoa com os irmãos, com nosso café já tradicional e um culto bem especial. Até mais!